Olá, virtuosas! Muito bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, esse tempo em que nós estamos vivendo. Mas da onde, afinal, que vem a Páscoa? Por que a gente comemora a Páscoa? É sobre isso que a gente vai conversar rapidamente hoje. A palavra Páscoa vem da palavra Pessah. Acho que é assim que se pronuncia. Mas ela significa passar por cima. E agora, na história da primeira Páscoa, a gente vai entender da onde que veio essa palavra. Se tu conhece um pouquinho da história bíblica, já deve ter ouvido falar de José. José foi um jovem que foi vendido pelos irmãos como escravo e foi escravo lá no Egito. Mas Deus deu para ele muitas bênçãos e habilidades, que de um escravo ele se tornou governador do Egito. Há mais de 3.500 anos atrás, houve uma grande fome na terra. E através de José, então, toda aquela nação foi salva pelas habilidades deles de gestão. E com isso, sendo o Egito o país mais próspero daquela época, toda a família de José, de Jacó, então, foi morar lá no Egito. Os anos se passaram e aquele povo hebreu agora era muito forte, muito numeroso. E isso fez com que os egípcios ficassem com raiva deles e pensassem que eles poderiam tomar a sua terra. Então, os hebreus foram escravizados no Egito por cerca de 400 anos. Mas Deus tinha uma promessa para aquela geração, tinha uma promessa para aqueles homens. Afinal, ela foi feita lá para Abraão. Lembra quando Deus fala para Abraão que ia multiplicar a descendência dele, tal como as estrelas, e ia dar para ele uma terra que ele não podia nem ver toda? Então, essa era a promessa da descendência de Abraão herdar a terra de Canaã. Mas a gente fala disso em um outro momento. Agora, voltando sobre a Páscoa, os hebreus, então, eram escravizados lá no Egito e passavam por muito sufoco. Por algum momento, eles até esqueceram da origem deles e do Deus que eles adoravam. Mas Deus levantou Moisés como um profeta, como um homem que tinha acesso direto a Deus e prometeu que tiraria o povo dele da escravidão e que era chegado o momento de cumprir a sua promessa que foi feita lá para Abraão, de levar o povo todo, então, para a terra prometida. E esse foi um momento muito especial, porque não foi simplesmente Moisés chegar lá e aí tá, galera, vamos embora, pega as coisinhas e vaza. Não, Deus mostrou todo o seu poder, tanto que a gente conta essa história até hoje. Foi um momento em que ficou muito nítido, ficou muito claro o poder de Deus, como ele protege, como ele defende o povo que ele escolhe, o povo que crê nele, o povo que está firmado nas suas promessas. Então, depois de 9 pragas, em que o coração do faraó ficava uma hora inclinado a deixar eles ir, e daqui a pouco voltava atrás e não deixava o povo sair, houve uma 10ª praga, e é daí que vem a expressão da onde se origina o nome Páscoa, que é passar por cima. A última praga era a morte dos primogênitos. Deus deu uma ordem muito clara e foi aí que foi instituída a festa da Páscoa. Todos os primogênitos naquela noite morreriam, a não ser que tivesse um sinal sobre a sua porta. E então o anjo passaria por cima. Naquela noite, o povo judeu preparou pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Porque eles tinham que fazer com pressa. A gente sabe que quando a gente usa fermento nas preparações, a gente precisa deixar crescer, ou seja, a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo. Mas Deus falou, façam pão sem fermento, ou seja, façam pão rápido, fiquem de malas prontas, porque depois dessa noite vocês já vão ir embora. E aí Deus ordena o seguinte, façam pães sem fermento e um cordeiro. Esse cordeiro já representava
a Jesus, né? A gente sabe que lá no início também, desde da queda, eles sacrificavam um cordeiro para poder justificar os seus pecados, ou seja, para que eu não morra, eu sacrifico esse cordeiro no meu lugar. E desde lá, aquele cordeiro já tinha um significado. Então, eles prepararam o cordeiro, os pães sem fermento e as ervas amargas. E o sangue daquele cordeiro era passado no umbral das portas, porque à meia-noite, então, viria um anjo da morte que passaria por cima das portas que estavam com o sangue do cordeiro, e naquela casa não haveria morte. E é daí que vem a palavra Páscoa. Naquela noite, Páscoa passou por cima. Toda a família que creu foi salva, teve seus filhos salvos, e o símbolo foi o sangue do Cordeiro. Então, por muito tempo, né, cerca de 1.300 anos, os judeus comemoraram essa Páscoa. Na verdade, eles comemoram até hoje, né? Não vou entrar nesse detalhe. E Jesus também comemorou a Páscoa desde que ele era criança. Inclusive, a última ceia de Cristo, acredita-se que foi uma refeição pascal. Se tu ler lá em Mateus 26, Jesus fala para os discípulos prepararem a Páscoa. Mas o que é interessante é que nessa refeição tinha pão, tinha vinho, mas não tinha um cordeiro, porque o cordeiro era ele. E assim como o povo hebraico, depois de fazer aquela refeição pascal, logo em seguida já partiu para sua viagem, foi liberto da escravidão. Depois que Jesus fez essa refeição pascal com os seus discípulos, ele foi para a cruz. E no domingo, ele ressuscitou. Aquele foi o último cordeiro que necessitou ser sacrificado. Durante 1.300 anos, todos os anos, eles viajavam para Jerusalém, faziam aquela refeição, matavam aquele cordeiro, representando o Filho de Deus. Mas houve uma Páscoa em que o último cordeiro foi morto, em que não se precisava mais passar por cima da porta, porque Jesus passou por cima da morte. Ele venceu o último inimigo humano. Naquela Páscoa, nós recebemos a nossa vida. Nós vencemos com Cristo. Ele venceu por nós. Ele se sacrificou como um cordeiro e o sangue dele nos libertou. De forma que hoje a gente não precisa mais sacrificar um cordeiro, porque Deus sacrificou Jesus como o cordeiro dele para nos salvar. E é por isso que hoje, neste domingo tão especial, nós passamos por cima com Jesus. Nós passamos por cima de tudo. Porque não há nada neste mundo, não há nada neste universo que Jesus não tenha vencido por nós. Que hoje, nesse domingo de Páscoa, tu tenha a real certeza de que tu foi liberto do pecado, de que Jesus com o seu sangue passou por cima de qualquer tribulação que tu pode ter. Acredite, hoje é dia de libertação, hoje é dia de liberdade. Jesus conquistou essa liberdade para ti, não importa o que tu tá passando. Jesus passou por cima e você também vai vencer. Comemore essa Páscoa, comemore todos os dias da sua vida, porque ela foi comprada a preço de sangue do Cordeiro de Deus.